Bom dia, bem-vindo ao nosso webinar referente a planejamento tributário voltado para a reforma tributária. E hoje eu sou Mauro Inagaki, CEO da B2 Finance. Vou apresentar aqui o nosso webinar destacando a reforma tributária em cima do nosso ERP Proteus, tá? E esse webinar originou da fusão, né, ou da joint venture entre Obify e a Bitfine, onde trazemos as nossas especialidades financeiras, contábeis, fiscais, junto com o conhecimento da Obify, que tem 10 anos de mercado na adequação do Proteus, nosso ERP TOTS, tá? Isso será explanado em decorrer aqui do nosso webinar, onde abordaremos vários assuntos referentes às configurações do ERP, tá? E essa joint venture tem a união de estabelecer uma parceria de entrega dos nossos serviços em forma de 360 graus, facilitando o consumidor, o usuário e o próprio nosso BPO, tá? Então eu vou apresentar as pessoas que estão comigo aqui, o André Mendes, nosso CEO da Obify, e a Dai Lui, nossa coordenadora aqui fiscal, que vai auxiliar a gente nessas apresentações. André, dou a palavra para você, dar uma explanada aí no nosso webinar, o que vai acontecer hoje e o que nós vamos ter fruto desse webinar. Perfeito, Mauro. Obrigado pela apresentação. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui nesse webinar com vocês, comemorando aí, assim, refinando o nosso trabalho conjunto com a joint venture que nós estamos iniciando agora. E hoje nós vamos falar um pouquinho da reforma tributária e especificamente da adequação da reforma tributária ao nosso ERP Proteus, né? E eu vou passar, antes da gente... a nossa ideia é mostrar aqui um panorama geral da reforma, só para a gente alinhar o discurso das coisas que já estão acontecendo de fato, falar um pouquinho do nosso cronograma de implantação e também a gente falar efetivamente o que é necessário fazer hoje para a adequação do ERP Proteus. E aí depois disso eu vou passar para a nossa querida Daiane, que vai fazer a demonstração prática do Proteus, do que efetivamente as pessoas têm que fazer no sistema. Perfeito, tá? Bom, se vocês quiserem, eu já posso começar, inclusive, e depois eu passo para você a palavra, então. Então, vamos começar aqui falando de um panorama geral aqui da nossa reforma tributária. Bom, basicamente, a reforma tributária, ela nasceu para resolver um problema. Hoje nós temos aí 5 impostos federais. Dois federais, temos o PIS, COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Então, todos esses impostos nós vamos começar a trabalhar, então, de forma dual, né? Então, nós vamos ter agora 2 impostos que vão entrar, substituindo o PIS e o COFINS, nós vamos ter o CDS, substituindo o ICMS e o ISS, nós vamos ter o IBS. E, claro, a gente vai ter também o imposto seletivo, que é o IS, que é conhecido também pelo imposto do pecado, que vai ser um imposto relacionado com produtos que têm algum tipo de dano, né? Bom, além disso, o que vai acontecer com a IPI? A IPI ela vai deixar de existir, a alíquota dela vai zerar. Possivelmente a única alíquota que vai ser mantida é na Zona Franca de Manaus, tá? Mas em 2027 ela some. E o que muda efetivamente, né? Quais são os princípios que mudam? O primeiro ponto-chave, eu diria, a grande mudança, mais que nada, é o princípio do destino, né? Agora, a cobrança é no consumo e não mais na emissão. E isso muda radicalmente a forma como a gente vai lidar com os impostos. Da mesma forma, o imposto para de ser embutido e começa a ser imposto por fora. Nós vamos ter um imposto transparente, né? Ou seja, nós vamos ter preço da empresa e sobre o preço da empresa nós vamos ter o destaque
dos novos impostos. O valor total da operação, então, a base de cálculo, não inclui o CBS e o IBS. Né? As alíquotas passam a ser padronizadas. Ou seja, a gente acaba, de certa forma, ao longo dos anos, a guerra fiscal que existia entre os estados e alguns municípios. Tá? E nós estamos falando hoje, Mauro, de um teto, uma carga tributária em torno de 26,5% combinadas. Né? O que mais que nós temos aqui? Quais são os benefícios que a gente espera com esse novo regime? Né? Primeira coisa, a cesta básica, a alíquota zero. Então, depois que a gente definir a cesta básica, isso passa a ser, passa a valer para alguns tipos de alimentos que vão compor essa cesta básica. Setores específicos, alguns setores vão ter redução, por exemplo, de até 60%. Quais setores? Nós estamos falando dos setores médicos, os setores de educação, alguns profissionais autônomos vão ter essa alíquota reduzida. A Zona Franca de Manaus continua sendo, continua tendo os incentivos. Né? Além disso, nós vamos ter a desoneração das exportações, ou seja, alíquota zero, crédito integral para as exportações. E uma coisa interessante é que os bens de capital, quem for comprar suas máquinas, vai ter acesso ao crédito imediato desse capital. Isso é uma coisa boa que vai incentivar aí a aumento dos investimentos dentro das empresas. O que mais que nós temos? Uma coisa legal. Crédito condicionado ao pagamento efetivo. Ou seja, só ganha crédito se o pagamento foi de fato efetuado. Quem teve a entrada de nota não é mais garantia de crédito. Como o governo vai controlar isso, ainda é uma incógnita. Os créditos de IBS e CBS não são cruzados, ou seja, se eu tenho crédito de IBS, é IBS, se eu tenho crédito de CBS, é CBS. E eu vou ter também mecanismos ágeis, segundo a promessa do governo, de ressarcimento. Daqui a 15 dias, nós vamos ter os saldos credores. Tá? E uma coisa bacana é assim, para quem tem baixa renda, vai existir o tal cashback, que é uma novidade. Talvez um equilíbrio fiscal para quem tem aí aquela vontade, aquele senso de justiça. Perfeito. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho, ainda continuando esse assunto, a transição. O que nós vamos ter? Nós estamos aqui em 2025 e nós temos algumas leis complementares que foram editadas pelo governo. E, atualmente, o nosso sistema de emissão de nota fiscal está homologado. Tá? Então, quem quiser emitir as notas com os novos impostos, o CBS e o IBS, isso é possível fazer pelo ambiente de homologação. Em 2026. Em 2026 é o nosso ano crítico, vamos dizer assim, a nossa fase de teste. Então, necessariamente, em todos os documentos fiscais, nós temos que ter as tags relacionadas aos impostos de IBS e CBS. Isso inclui a nota fiscal eletrônica, inclui a nota fiscal do consumidor, inclui a CDEs, enfim, todos os documentos fiscais. E nós vamos ter umas alíquotas, nesse momento, simbólicas. O CBS vai ser 0,9% e o IBS 1%. Desculpa, 0,1%, totalizando 1%. E o bom é que não vai representar, nesse primeiro momento, um aumento de carga tributária. Ele vai poder ser compensado com o PIS e o COFINS. Tá? Quem que está dispensado? Quem que está fora, por enquanto, em 2026? As empresas optantes pelo Simples Nacional. Perfeito. Em 2027, nós temos uma mudança forte aí. Aí, efetivamente, a CBS entra em vigor. Ou seja, o PIS e o COFINS eles estão definitivamente extintos. O IPI ele vai ser zerado, exceto na Zona Franca de Manaus, e a gente vai ter o início da cobrança de imposto seletivo. Tá? E o IBS ele vai começar a ser cobrado também, só que
um esquema de revezamento. O que é esse esquema de revezamento? Nós vamos ter ainda o IBS convivendo com o ICMS e o IS. Tá? E aí nós começamos o período, que é o período de transição, de 2029 até 2032, onde nós vamos ter inicialmente uma alíquota de 10% para o IBS, 90% para o ICMS e o ISS. E isso vai, ano a ano, mudando a proporção. De tal forma que em 2033, o que vai acontecer? O ICMS e o CBS ficam em plena vigência e o ICMS e o IS saem de vez de cena. Tá? Então, esse é o nosso cronograma. O que fica de mais importante aqui e imediato? Nessa fase 1, para 2026, todas as empresas têm que estar prontas para o CBS e o IS na fase de testes, excetuando as empresas do Simples Nacional. E aí, já entrando um gancho para as nossas especificidades dentro do RP Proteus, o que acontece? Algumas coisas mudam, tá? Quem que entra em cena no RP Proteus? Um novo cadastro, conhecido como configurador de tributos. O configurador de tributos, ele é filho do projeto da TOTS, que começou em 2015. Ele se transformou em motor de tributos e agora ele se transformou em configurador de tributos. Nós participamos desse plano piloto lá atrás, do motor de tributos, e agora ele tem essa carinha que a nossa amiga Daiane vai mostrar. O que aconteceu com a TES? O que está acontecendo com a TES? A TES sobrevive. A TES continua firme e forte. Mas ela, inclusive em 2026, ela continua sendo necessária para os cálculos dos impostos atuais. Então, o ICMS, o PIS, o COFINS, o IPI, então elas continuam parte funcionando, só que a CBS e a IBS não vai usar esse cadastro. Ela vai usar o novo configurador de tributos. Tá? Além disso, o que está acontecendo? Nós vamos ter que fazer aí, existe dentro do Proteus, o configurador, além do configurador de tributos, nós temos um simulador da operação, né? Que vai dizer, depois que nós configurarmos esses novos impostos, se eles estão sendo calculados adequadamente. Tá? Bom, ainda falando de adequação do Proteus, documentos fiscais. Isso é uma coisa importante. Então, a gente tem que adequar a NFE, a NFCE, a nota técnica 2025-002. Essa nota técnica prevê a inclusão dos campos do IBS, do CBS e do IS. Também vai surgir aí um novo código de classificação tributária, que é a tag C-Class-TRIB. A tag, só para não ficar muito técnico, é um conjunto de informações estruturadas que tem dentro das notas fiscais, permitindo aí que você consiga, de forma organizada, colocar tudo o que é necessário para fazer a emissão e a recepção das notas. Vamos ter atualização da CST, vai ter uma tag também para crédito presumido e, obviamente, é muito necessário para a maior parte das empresas que prestam serviço a atualização para o padrão nacional. As prefeituras têm que adotar o padrão nacional de nota fiscal de serviço, porque nessa nota da NFCE, você tem lá as tags contempladas do CBS, IBS e o IS. A gente também tem agora a nova classificação dos serviços, a NBS necessária, e nós temos que adequar, obviamente, os outros documentos, como CT, DFE, e, obviamente, nós temos diversas ferramentas para fazer essa adequação e essas conferências. Ainda falando da adequação, quais são os módulos afetados no Proteus? Nós temos alguns módulos que são afetados diretamente e outros indiretamente. Então, o módulo de faturamento vendas, o SIGAFAT. O que vai acontecer? Obviamente, esse módulo ele vai ter que ser capaz, depois que nós fizermos a configuração dos novos impostos, ele tem que emitir uma nota fiscal, um documento fiscal com esses impostos calculados. E isso inclui também os impostos que já vêm da TES, que a gente está acostumado, e os novos impostos CBS e IBS.
Lá atrás, em compras e faturamento, no recebimento, obviamente nós vamos começar a receber as notas que têm esses novos impostos, né? Então vai ser importante que compras esteja apto para receber essas novas cálculos do IBS e CBS inicialmente nessas alíquotas de 1%, né, no total, e depois, conforme vai acontecendo a transição, as demais alíquotas, tá? Obviamente, possivelmente nós vamos ter uma espécie de validação de crédito. O fato de eu ter recebido a nota não me dá crédito, mas é o pagamento que me dá crédito. O que vai acontecer? O estoque custos, o IBS e o CBS, ele é recuperável, então possivelmente ele não vai entrar no custo de aquisição. Tá? Isso muda com relação aos impostos que são embutidos por dentro. Fiscal vai ter um painel específico para fazer todas essas apurações, né? Como nós vamos conviver com os impostos? A complexidade vai ficar mais complexa para depois simplificar. Então, a TOTVS e o Proteus, eles contam com um novo painel configurável de apurações. Para a gente conseguir apurar os impostos correntes e os novos impostos. Obviamente, não é tão óbvio, mas o que vai acontecer? Nós temos obrigações acessórias a cumprir, né? Então, já podemos esperar, se não uma obrigação nova, uma adaptação das obrigações atuais, que contemple aí o SPED relacionado ao IBS e o CBS e a integração com essa nova plataforma nacional. Tá? Contabilidade. Já para esse próximo ano, nós vamos ter que considerar aí os novos planos de conta para o IBS e o CBS. Impostos a recuperar, impostos a recolher e, possivelmente, uma conta transitória para informar o momento que nós vamos ter direito ao crédito, né? Porque, como vai ser só no pagamento, temos que pensar, né, nisso também. E comércio exterior. A cálculo das novas IBS, da nossa IBS na importação, isenção das exportações. E o financeiro. A geração das novas guias de pagamento, as novas DARFs, CBS e IBS. Né? Então, isso dá um panorama que, assim, não é uma mudança simples. É uma mudança que envolve múltiplos módulos e nós temos que tratar isso como um projeto. Cabe aqui lembrar que temos duas fases bem distintas. A primeira fase, reforçando, é o início do CBS e o IBS. E depois, aí por uma questão tecnológica da TOTVS, que ela vai vai tirar o poder da TES de calcular os impostos. Os impostos atuais, o ICMS, o PIS, o COFINS, eles devem migrar também para o configurador de tributos. Por quê? Está previsto na versão 2610 que a TES deixa de assumir esse papel de cálculos de impostos e fica tudo no configurador de tributos. Então, nós temos um período aí, pelo menos mais um ano, trabalhando nessa migração. Tá? E é nessa hora que, como são muitas regras, e eu acho que cabe lembrar aí, Mauro, que a nossa joint venture vai ajudar muito. Perfeito. Por quê? Nós temos a condição, como o Mobify, com nossa expertise, deixar a ferramenta pronta. Mas não são todas as empresas, a maior parte das empresas não tem a expertise que a sua empresa tem para colocar as regras efetivamente dentro do sistema Proteus. Bom, e o que vai acontecer com o Simples Nacional? O Simples Nacional, por enquanto, ele continua existindo, né? Não vai ser cobrado a IBS e CBS, mas eles também não vão ter direito a crédito relacionado ao IBS e ao CBS. Tá? O que é importante? Verificar se a sua prefeitura já se adequou à nota fiscal de serviço nacional ou se a prefeitura já tem essa adequação dentro do layout dela. Tá? Então, esse é um ponto importante. Estratégia de ação. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, gente, deixar o sistema atualizado o tempo todo. E nessa fase de transição, a TOTVS está lançando diversos patches. Então,
Temos, obviamente, que ter o cuidado, manter uma base de homologação para aplicação desses patches, fazer testes exaustivos e aí colocar em produção. Tá? É importantíssimo, quando a gente iniciar o projeto, fazer um mapeamento dessas operações. Né? Ter uma ideia do mapa das operações fiscais que a empresa tem, na entrada e na saída. E, a partir daí, fazer a reconfiguração fiscal. Obviamente, nós vamos ter um período de treinamento intenso, que a gente está sempre à disposição para ajudar. Nós vamos capacitar os nossos usuários, não só no entendimento das regras fiscais, mas no ato de levar essas regras para dentro do Proteus. Transformar isso em cadastros efetivos dentro do novo configurador de tributos. É importantíssimo a gente acompanhar a legislação, e nós estamos à disposição para fazer esse acompanhamento e fazer esse aviso contínuo das mudanças que vão acontecendo. E o mais importante de tudo, é fundamental começar isso já. Não podemos deixar para depois. Tá entrando aos pouquinhos, mas isso é extremamente importante. Agora, eu queria aproveitar e falar um pouquinho mais da Day. A Day é nossa especialista. A Day é nossa especialista aí na parte de configuração de tributos, de mapeamento fiscal. Ela tem um enorme conhecimento contábil fiscal. E ela vai mostrar agora na prática o que significa dentro do Proteus fazer aí a inclusão dos impostos do CBS e do IBS. Day, fique à vontade. Obrigada. Vou passar aqui um pouquinho para vocês o overview do configurador de tributos, o que acaba substituindo da parte fiscal, que a gente tinha exceção e ITs, e como ele se transforma dentro do configurador de tributos. E já vou aproveitar e fazer a configuração já dos dois impostos, do IBS e do CBS, para a gente ver na prática como isso vai funcionar. Então, vamos lá. Aqui eu já estou dentro do módulo do configurador de tributos. E aqui ele é dividido em regras fiscais, financeiras, regras de estoque e custo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte das regras fiscais. A financeira, ela acaba entrando mais quando for a parte das notas fiscais de entrada, com prestação de serviço, com remissão de impostos. Então, hoje, como o nosso foco é o IBS e o CBS, então vou demonstrar essa parte aqui, então, a principal, regras fiscais. Dentro de regras fiscais, a gente tem, ele é subdividido na aba de cadastros. Então, cadastros, ele já vem importado algumas tabelas já de padrão da TOTUS, os tributos. Aqui, ele já vem como padrão todos os tributos existentes, então a gente já tem todos, não precisamos cadastrar, a gente não precisa fazer o cadastro do IBS, do CBS, porque ele já tem aqui dentro ICMS, PIS, COFINS, IPI, todos os impostos ele já contempla aqui. Aí a gente tem a parte de regras por NCM. Essa regras por NCM, ela basicamente substitui a parte da exceção fiscal que a gente tem dentro do módulo de livros fiscais. Então é aqui que vão ser feitos os cadastros por NCM, de NVA. Também posso fazer o cadastro de ICMS, PIS e COFINS. Então, aqui eu consigo atrelar o minha NCM a todos os impostos que é devido. Claro que, dependendo de algumas empresas, a gente não vai conseguir fazer a amarração dos impostos ICMS, PIS e COFINS diretamente pela regra de NCM, porque às vezes não compensa pela quantidade de NCMs que tem dentro da sua operação, mas para algumas empresas que a operação é um pouco mais enxuta, que tem uma quantidade bem menor de NCM, acaba compensando fazer a parametrização toda pela regra por NCM, e isso pode variar bastante. Como também você pode ter regras que vão ser feitas pela NCM e também por perfil de produto e cliente. Isso tudo vai da análise que é feita dentro do mapeamento das operações que tem dentro de cada empresa. Então, aqui só para ilustrar e ficar de conhecimento. Aí a gente tem as regras de código de prestação de serviço. Aqui ele vai valer tanto para as empresas que são prestadoras de serviço quanto para as que tomam o serviço,
que na parte de entradas eu também tenho que fazer aqui o cadastro dos códigos de prestação de serviço. Aqui a tabela de classificação de tributos do IBS e do CBS. Então, aqui a gente já tem a tabela atualizada, que seria como se fosse a CST do IBS e do CBS. Então, aqui a gente tem a classificação específica para cada uma. Hoje a gente vai estar tratando a que é tributada integralmente, mas vão existir as exceções de remessas, que elas são isentas, ou em alguns casos de mercadorias específicas que têm alíquota zero, ou então monofásico. Então, aqui é a classificação do IBS e do CBS. Então, aqui ele só fica a parte de cadastros. Agora, o que nós vamos trabalhar, então, são na parte dos perfis. Então, eu vou criar aqui um perfil de produto. O que eu preciso criar para eu poder gerar a nota fiscal com os impostos? Eu preciso separar aqui perfil de produto e perfil de participante, que seria cliente ou fornecedor. Então, o que eu vou fazer? Como eu quero tributar o IBS e o CBS hoje para todos os meus produtos, então eu tenho a possibilidade de fazer um cadastro genérico. Eu vou separar isso, óbvio, na minha operação depois. Então, vou demonstrar aqui para vocês. Aqui, o código de perfil, ele é aberto para que você siga a sua própria regra de como você quer que tenha essa visão. Eu aconselho que nessa parte de cadastro de perfil de produto, cliente fornecedor, você consiga seguir com numeração. Quando a gente chegar na parte de impostos, eu vou dar uma outra ideia assim, que eu tenho seguido com alguns clientes. Então, aqui eu vou colocar o código e vou colocar aqui todos os produtos IBS e CBS. Aí aqui, como eu quero buscar todo o meu cadastro de produto, eu tenho a opção aqui de digitar todos. E ele vai trazer todos os cadastros de produtos. Quando eu faço isso, eu não estou fazendo nenhum filtro, tirando nenhum produto. Aqui ele engloba tanto os produtos que eu tenho para minha saída, como para minha operação de entrada. Então, aqui é um cadastro genérico. Eu quero fazer um cadastro específico para o IBS e para o CBS só dos meus produtos que eu faço venda ou revenda de mercadoria. Aí você tem a opção de vir aqui em outras ações, facilitador. Aí você vai adicionar o produto e você consegue trazer, você tem as opções de filtros do que você consegue trazer. Você por código de produto, por NCM, por tipo de produto. Eu quero adicionar só o que é produto acabado. Então, eu vou adicionar aqui produto acabado, adiciono. Junto com o produto acabado, eu quero colocar um produto intermediário. Aí você seleciona o produto intermediário e adiciona. Aqui você não consegue colocar mais de um tipo de produto. Você seleciona e adiciona, volta e adiciona novamente. Incluí um produto que não deveria. Você consegue voltar aqui e remover o tipo de produto ou uma NCM específica. Eu tenho uma única NCM, mas elas são separadas por grupo de tributação. Você consegue também fazer esse filtro aqui dentro, porque você tem por SEST, NCM, tipo, e daí aqui tem um grupo de produto. Então, essa separação você consegue fazer por aqui. Mas no nosso caso aqui, eu quero todos os produtos. Todos os produtos e todas as origens desse produto, porque eu também consigo fazer separação por origem nacional, importada. E só para deixar aqui, se fizer um cadastro novo de um produto, como aqui você está colocando que são todos os produtos, quando você adicionar um produto novo, automaticamente ele já vem para cá. Diferente de se você vem aqui e faz um filtro para um tipo específico de produto, eu coloquei só produto acabado, e você fizer um cadastro novo de produto acabado, você precisa dar manutenção nesse perfil que você criou.
Então, as áreas precisam estar muito parceiras uma da outra. Se é a área de compras que faz o cadastro de produto, isso tem que estar muito vinculado com a área fiscal para que possa dar manutenção nessas tabelas. Então, vou confirmar aqui. Já tenho o meu perfil criado aqui de produtos IBS e CBS. O meu perfil de operação, ele já vem como padrão também uma carga de operações. O que seria a operação? Seria o CFOP. Então, deixa eu só abrir um aqui para você. Essa carga padrão que vem, você pode dar manutenção nela. Eu tenho aqui algumas operações que eu não utilizo, quero substituir por outras. Você pode vir e fazer essa alteração que ele vai se manter. Então, você pode dar essa manutenção e fazer novas inclusões, porque vai ter operações que a TOTVS não colocou aqui, ela colocou algumas operações básicas. Então, você pode vir, incluir, alterar, excluir. Isso daqui fica livre para você conseguir dar manutenção. Eu vou visualizar uma aqui, operação, só para demonstrar aqui como fica. Então, aqui eu tenho a relação de todos os CFLPs. Então, aqui se eu tenho todas as saídas, mas alguns CFLPs eu não utilizo, eu quero dar manutenção, quero deletar. Você consegue vir e deletar o CFLP que você não quer utilizar. Dentro dessa outra aba, tipo de operação, aqui dentro, as empresas que utilizam a TES Inteligente, é aqui que vão ser feito o cadastro da TES Inteligente. Então, eu tenho aqui um perfil de operação de vendas, eu quero atrelar esse perfil de vendas com determinadas TES inteligentes. Então, é aqui que você vai fazer esse vínculo. E também para código de serviço, que é aquela tabelinha de prestação de serviço que eu mostrei anteriormente. Aqui você consegue vincular qual é o código de prestação de serviço. Então, no perfil de operação, para esse exemplo que eu vou utilizar, eu não vou mudar porque eu já tenho uma regrinha aqui em cima que são todas as vendas que ele vai englobar. Aqui, todas as vendas, então aqui dentro tem todo o CFLP de venda. Quando eu for criar minha regra, é esse que eu vou utilizar. Aí a gente vem para o perfil de participante. Então, o perfil de participante é aqui que eu vou criar o meu perfil de cliente e perfil de fornecedor. Então, vou dar um incluir aqui. E o que eu tenho usado como regra para fazer visualmente fazer uma separação? Na hora que eu bater o olho, eu saber que é um perfil de cliente para um perfil de fornecedor. Claro que isso fica a critério, é individual de cada um, mas eu acho que está funcionando legal. Eu estou colocando o meu código inicial de C de cliente e venho na sequência numérica para dar, porque eu vou fazer vários perfis aqui de participante, né? Eu vou criar grupos separados se eu tenho um grupo de cliente que ele tem um regime especial, um beneficiamento, diferimento, eu vou fazer toda essa separação dentro do perfil desse participante. Então, aqui, como eu estou fazendo o exemplo para o IBS e CBS, eu vou colocar aqui todos IBS e CBS. A descrição que seja fácil de eu identificar o que é esse perfil de participante, porque se amanhã ou depois alguém precisar dar uma manutenção nessa tabela, então fica fácil da pessoa identificar, né? Porque vão ter bastante perfis criados. E aí aqui para adicionar, diferente do cadastro de produtos, onde eu tenho a opção de vir digitar todos, aqui eu não consigo fazer isso, mas eu consigo trazer todos os meus clientes. Eu vou aqui em outras ações, aí eu tenho separado aqui facilitador clientes de facilitador fornecedor. Nesse exemplo eu vou fazer para clientes, então eu vou em facilitador clientes, adicionar participante. É a mesma regra que eu posso adicionar ou remover se eu fizer um tipo de filtro específico. Então aqui eu vou adicionar, avançar. Para ele não ficar muito pesado aqui, só na demonstração que eu vou fazer para vocês, eu vou deixar aqui só pessoa jurídica, só para poder facilitar. Mas se você deixa aqui, esse perfil aqui em branco, todos os demais campos em branco, sem informação nenhuma, e dar um avançar, ele vai puxar
todo o seu cadastro de cliente. Mas para não ficar muito pesado aqui para a gente, ser mais dinâmico, eu vou deixar aqui pessoa jurídica e vou deixar só revendedor aqui. Aí ele busca todo o meu cadastro. Vamos fluir. Então, ele mostra aqui para mim quantos registros ele subiu. Então, ele subiu aqui 8.713 registros de cadastros de clientes só desse tipo que eu selecionei. Então, estão todos aqui. Vou confirmar. É só um outro ponto também que ele segue a mesma regra de cadastro do produto. Quando fizeram uma inclusão de um cliente novo, mesmo que a seleção, se ela tiver geral ali, sem filtro nenhum, e você cadastrar um cliente novo, você precisa vir da manutenção. Hoje já está aparecendo para quem já está com o sistema bem atualizado. Quando a pessoa termina de fazer um cadastro de produto ou de cliente, ele já está abrindo uma telinha, explode uma telinha lá e pergunta qual perfil você quer vincular esse cadastro. Então, se hoje algumas empresas não trabalham com o cadastro que ele nasce bloqueado, porque se é uma outra área, não é a área fiscal que faz esse cadastro, o ideal seria esse cadastro ele nascer bloqueado e a área fiscal fazer a liberação e vincular esse produto ou esse cliente já ao perfil. Algumas empresas já adotam isso como padrão, né, do produto nascer bloqueado e ter essa configuração fiscal. Então, hoje acaba sendo bem importante por conta disso, porque a hora que explodir na telinha lá o cadastro de produto, se a pessoa vincular isso a um perfil que não é o que deveria ser vinculado, então você vai ter problema em alguma emissão de nota fiscal. Então, isso precisa estar bem alinhado entre as áreas. Meu perfil de participante já está criado. Aí aqui o perfil de origem e destino, ele também já traz como padrão essas 4 opções, que são as operações internas, todas as UFs, saídas interestaduais e entrada interestaduais. Claro que a gente tem outras operações e é da mesma forma. Ele já vem como padrão, mas você pode dar manutenção. Eu vou vir aqui, eu tenho operação de importação. Então, eu vou vir aqui e criar já a minha origem para importação. Eu tenho para exportação. Vou criar um perfil de origem, destino e exportação. Aqui ele fica somente a UF de destino. Aqui eu não vou fazer nenhuma amarração de alíquota nem nada. Eu só estou configurando as minhas UFs aqui dentro para ter uma separação de operação interna e interestadual, importação e exportação. Então, a parte de perfis são esses 4 que nós temos. Agora é que vem a parte das regras de cálculo para o documento fiscal. Então, aqui eu preciso criar as minhas bases de cálculo, alíquota, escrituração e a regra de fato do cálculo do documento fiscal. Aqui na regra da base de cálculo, então eu vou criar aqui a minha regra do IBS. E aí aqui no código de regra, como eu tenho orientado os nossos clientes, para eles começarem o código da regra com o código do imposto. Aqui eu estou falando do IBS, então eu vou começar o meu código como IBS 00E. Mas por que isso? O que facilita? Quando você tiver um número grande de regras de base de cálculo ou de alíquota, visualmente eles vão estar já separados. Tudo que é IBS, ele já começa com o código de regra IBS, então vem todos ali na sequência. Fica mais fácil para você visualizar as regras que já estão criadas e também para dar manutenção. Aí aqui eu vou deixar como IBS tributário.
Aí aqui o meu valor de origem. Conforme a Lei Complementar 214, artigo 12, ele fala que a base de cálculo do IBS e do CBS, você faz a exclusão do ICMS, PIS, COFINS da base. Então, para esse caso, é aqui que eu trato, isso vale tanto para o IBS como para o PIS, ou se eu tiver outras particularidades dentro da base de cálculo de algum determinado imposto. Então, o que eu faço aqui? Eu vou criar uma fórmula para que ele já faça esse cálculo de excluir o ICMS, PIS e COFINS da minha base. Então, aqui eu teria a opção de colocar como valor de mercadoria se eu não tivesse nenhuma exclusão, mas como eu tenho, eu vou vir aqui em fórmula manual. E aí, aqui dentro de fórmula manual, no detalhamento da fórmula, é aqui que eu vou criar a minha fórmula de qual que vai ser a minha base de cálculo do IBS. Então, eu vou dar aqui um editar fórmula. Aí, o tipo da minha regra que eu vou pegar. Eu quero o meu valor de origem, porque eu preciso localizar o meu valor de mercadoria. Então, aqui, valor mercadoria. Adiciono na minha fórmula. Aí, eu vou fazer menos os impostos que eu preciso excluir da minha base. Então, eu vou buscar aqui. O valor do ICMS. Só meu PIS. E o COFINS. Então, eu estou com a minha fórmula criada. Vou salvar. E agora eu preciso criar a minha base de cálculo do CBS. Aí eu tenho a opção aqui de vir dar um copiar nessa fórmula, porque a única coisa que eu vou mudar do IBS para o CBS na regra da base de cálculo vai ser só a nomenclatura, porque a fórmula dele vai ser a mesma. Então, vou colocar aqui CBS 001, CBS tributado. Aqui ele manteve como fórmula manual. E no detalhamento da fórmula, ele também manteve a fórmula que eu coloquei para o IBS. Então, vou salvar. Isso acaba facilitando quando você está criando várias regras de ICMS. Eu já quero deixar algumas regras prontas de base de cálculo. Então, isso acaba facilitando que você consegue ir copiando e alterando o que você precisa. Aí, então, agora eu vou para a minha regra de alíquota. O que antes era buscado somente o pessoal da área de TI conseguiria ter acesso às tabelas dentro do parâmetro para poder colocar a alíquota dos impostos do ICMS, que acabava ficando gravada todas lá atrelado à UF, aqui dentro que você consegue dar essa manutenção. Então, você que vai incluir a alíquota conforme for alterando gradualmente ano a ano, é aqui que você vai criar todas as suas alíquotas que você precisa. Então, vou manter a mesma regra, IBS 001, e aqui vai ser o meu IBS de 0,10%. Aí, o meu valor de origem aqui, para esse caso, eu vou colocar a alíquota informada manualmente, porque eu vou colocar ela aqui. Tipo da alíquota percentual, 0,10%. Como eu tinha comentado lá no início, que tem as regras por NCM. Se dentro da regra por NCM, quando você estiver fazendo o cadastro de outros tributos, você conseguir atrelar as alíquotas lá dentro, aqui dentro da regra de alíquota, você ainda precisa criar um tipo de regra de alíquota. Mas aí, nesse caso, você vai colocar como fórmula e vai buscar isso lá da tabela que é da NCM. Mas isso aí fica para um segundo momento, que acaba sendo um pouco mais complexo. Então, eu só vou demonstrar aqui o IBS e o CBS, mas só para já deixar isso que tem essa opção, tá? E agora eu vou criar a do CBS. Sim. E aqui a alíquota dele, 0,90%.
percentual, ponto 90. Então, eu já tenho as minhas 2 alíquotas cadastradas, agora eu vou para a minha regra de escrituração. A regra de escrituração, só para dar um entendimento um pouco maior, para que o que ela determina. Aqui é aquele campo da TES que a gente tem lá, que é dos livros fiscais. Porque você pode ter um determinado imposto que calcula o ICMS, exemplo, o ICMS. Você calcula o ICMS, mas você não se credita do ICMS. Então, lá você determinava, calcula ICMS e os livros fiscais você colocava como outras. Essa é a regra, ela se mantém a mesma aqui. E também para o que é tributado. Então, aqui no nosso caso, o IBS, ele vai ser tributado. Então, eu vou colocar aqui IBS tributado, que você vai ter outros impostos que vão ser isento, diferido. Então, aqui que você vai colocar essa regra. Eu vou deixar a incidência dele como tributado. Para o meu total da nota, ele não tem ação, porque ele não compõe o valor total da nota. Diferente se fosse um caso de IPI ou ICMS-ST, que ele vai compor o total da nota e é nesse campo que você muda e coloca se ele compõe ou não. Então, para o nosso caso do IBS, ele não compõe o total da nota. Aí aqui nós temos a classificação do IBS, que é aquela tabela que eu mostrei na parte de cadastros. Então, para esse caso, eu estou fazendo uma simulação de totalmente tributado. Então, o CST dele vai ser situações tributadas integralmente. Vai ser 0001. A data de vigência aqui é sempre a data que você está logada. Quando você faz o cadastro, que ele traz essa data de vigência, tá? Só para... E se fossem os outros tributos, o CST deles ficam aqui embaixo, que você tem que preencher. Vou fazer agora do CDS. Tributado, sem ação e a classificação dele. Mas eu não poderia deixar a regra de escrituração do IBS e do CBS na mesma? Não, porque vai ter determinadas operações que você vai ter o IBS em uma operação, mas você não teria o CBS. Então, você teria que criar daí outra regra. Então, já deixa separado para quando tiver essa operação, você já tem isso separado. Então, é melhor ter cada um ter a sua regra específica, não unificar elas. E aí, agora aqui a gente vem para a regra de cálculo do documento. Então, aqui você vai unificar agora todas as regras que você criou. Perfil, regra de base de cálculo, alíquota, é aqui que você vai criar ela. Sim. Sim. Aí o tributo, você busca esse tributo aqui, a data de início. Aí a data de início, eu só vou começar, enquanto você está fazendo na base de homologação, você coloca a data atual de início, colocaria a data do dia 22/10. Você já fez isso na base de homologação, e agora você está passando isso para a base de produção, daí você vai colocar, eu só quero que isso apareça a partir de janeiro de 2026. Então, daí na regra aqui, você vai criar ela como 1/1/26, mas a obrigatoriedade é dia 6 de janeiro de 2026, então você pode colocar 6 de janeiro de 2026. A data fim, eu já tenho para essa regra desse tributo específico, eu já tenho uma data fim, que vai ser 31 de dezembro de 2026, é quando encerra a minha alíquota de 0,10%. Então, aqui eu já posso deixar cadastrado a data fim dessa regra que eu estou criando. Assim, você não tem que se preocupar no final do ano vir desabilitar essa regra. Já deixe com uma data de início e de fim. Isso para o caso do IBS e CBS. Quando começar os demais impostos, que também vai diminuindo gradualmente as alíquotas, você pode fazer também da mesma forma. Data início e data fim, porque assim você não tem um retrabalho de chegar no final do ano, ter que lembrar que você precisa corrigir isso. Então, aqui eu vou buscar a minha base de cálculo que eu criei. A minha alíquota.
Aí aqui parte de regra financeira, que vai ser quando tiver para a parte de operação de entrada, custo, se a pessoa quiser já informar por aqui. Regra de apuração. A regra de apuração é o regime que você utiliza, tributo não cumulativo. A escrituração é a regra de escrituração que nós criamos para esse caso IBS tributado. Aqui, regras complementares. Para essa regra desse tributo, nós não temos. E daí aqui a gente faz a definição dos perfis. Então, aqui que a gente vai amarrar os perfis que nós criamos inicialmente. Então, aqui, qual vai ser a minha origem e destino? Para o caso do IBS e do CBS, eu quero todas as UFs, porque independente de onde eu estiver enviando, vai ser a mesma alíquota. Então, eu quero todas as UFs. O participante vai ser o cadastro que eu criei todos para IBS e CBS. A operação, aqui no caso, eu quero que tribute, né? Eu vou tributar para todas as UFs, para todas as minhas vendas. Então, eu quero deixar já configurado todas as vendas. Então, vou pegar aqui o perfil, todas as vendas. E aqui os produtos, todos os produtos, que é o perfil que eu criei. Está criada a minha regra para o IBS. Eu vou criar agora do CBS, vou dar um copiar, porque os perfis são os mesmos, só vou alterar a parte de regra e de alíquota que ele tem. O tributo. Aqui o tributo você consegue pesquisar ele também, que vem preenchendo bastante, então já fica gravado o código de cabeça aqui, mas a gente tem todas as opções dele aqui e você seleciona o CBS federal. Se fosse para lucro presumido, teria o CBS presumido ali. Vou manter aqui a regra. Só um detalhe aqui que eu não mudei ali. O status aqui em teste. Quando você deixa esse status aqui em teste, ele não está habilitado dentro do sistema para ser utilizado. Ele só fica habilitado depois que você muda ele para aprovada. Uma vez que você passou essa regra para aprovada, você não consegue voltar ela para teste. Minha base de cálculo do CB11. Minha alíquota do CBS. Escrituração do CBS e aqui o origem mantém, participante mantém, operação e produto. Então, esse daqui é o cadastro dos tributos que devem ser feitos para poder ir para o cálculo da nota fiscal. Agora eu vou incluir uma nota fiscal aqui só para subir os impostos, tá? Eu estou fazendo direto dentro do nota fiscal manual de saída, só porque é um teste para não ter que entrar no pedido, porque às vezes tem customização, alguma coisa que acaba travando a operação na hora de demonstrar. Você pode, tô na minha empresa, quero fazer o teste, tô no ambiente de homologação, né? Pelo amor de Deus, vamos fazer no ambiente de homologação. Tô na minha empresa, ambiente de homologação, quero fazer o teste. Se a sua empresa às vezes tem algum tipo de customização, pode fazer a nota de teste dentro do módulo nota fiscal manual de saída, porque por aqui ele também vai validar as configurações. Se tiver configuração que não tiver correta, ele vai trazer da TES, né, do legado da TES, e se a configuração estiver correta, ele vai trazer do configurador de tributos. Então, você pode testar por aqui. Mas eu quero validar também no meu pedido de venda. Você consegue também digitar no pedido de venda e lá em outras ações, em planilha e verificar se apareceu lá. Aqui, só se a empresa tem customização e você não consegue, às vezes, digitar um pedido, você pode utilizar aqui para fazer um teste mesmo, tá? Vou deixar um teste. Coloquei um valor simbólico aqui.
Aí eu tenho aqui os meus impostos. Então, tenho o IBS, já com a dedução do ICMS, PIS e COFINS, e meu CBS. Então, depois que você faz a configuração, você vem e faz o teste. Toda vez que você fizer para um novo tributo, já fiz do IBS e CBS, está testado, vou lá e vou emitir agora uma nota fiscal para transmitir para o Cefaz. Transmitiu a nota para o Cefaz, ela está autorizada, já quero deixar isso pronto no meu ambiente de produção. Você já pode digitar isso no seu ambiente de produção, mas lembrando que vai lá e já deixa a data para que comece a partir de janeiro de 2026, para você não ter nenhum problema, senão isso já vai começar a sair nas suas notas desde já. Agora eu quero criar o ICMS, quero fazer o teste do ICMS. Crie um perfil depois que você tiver feito o mapeamento das suas operações, isso é muito importante para você não acabar se perdendo nas configurações que você vai fazer. Fez o mapeamento, quero fazer um teste de ICMS, pegue uma regra específica que você tem dentro da sua operação e faz o teste e veja se a nota fiscal, transmite uma nota fiscal dentro do ambiente de homologação para ver se a regra ficou correta, se os impostos estão corretos. É legal você também já gerar, estou fazendo o teste, vou gerar uma apuração, vou gerar um arquivo do SPED, vou gerar o SPED fiscal e o SPED de contribuições. Porque assim você já vê todo o caminho que esse imposto seguiu, se ele está corretamente, se está indo dentro das tabelas corretas. Um outro detalhe que eu também já queria deixar, que às vezes, como a gente tem bastante clientes também aqui da área contábil, que já talvez fique um pouco preocupado em relação às amarrações que tem da contabilização. Muitas LPs, a gente tem já atrelado isso à tabela da TES. Como que fica isso a hora que eu estiver lá na minha contabilização, meu LP? A gente vai substituir a amarração da tabela da TES para a tabela do configurador de tributos. Já fiz um teste, deu certo, então só para deixar todo mundo tranquilo que vai dar tudo certo. Não vamos ter que criar todas as LPs de novo, né, ter todo um trabalho. A gente vai substituindo os campos que buscava da TES, que como a TES ela continua existindo, mas o campo lá, mudamos a versão, não tem mais o campo do ICMS. Aí a gente substitui esse campo do ICMS pelo campo do ICMS do configurador de tributos. Então vai dar tudo certo, só para deixar todo mundo com o coração em paz, assim que vai dar certo. Mas basicamente é isso, esse é o configurador, foi bem superficial, né, porque a gente tem um tempo aqui, mas acho que deu para entender bem, passei detalhadamente aqui. Isso. Muito bem. Muito bom, perfeito, tá? Nós temos muito trabalho, né, olhando isso para configurar, tá? Eu acredito que é uma das maiores reformas que eu vi até hoje, né? Sem dúvida, vai facilitar futuramente o usuário como consumidor, né? Ficando bem mais transparente os nossos impostos, tá? E o RP, né, que nós estamos tratando de Proteus, ele está seguindo basicamente o fluxo, né, da transição. Eu achei bem interessante, né, esse fluxo da transição do RP, onde a gente começa a ter o configurador fiscal, é isso? Tá? E ainda não matando a TES, tá? Diante disso, né, eu acho que, né, a junção nossa, né, Obify junto com a Bitfinance, nós com 30 anos de experiência em área tributária, podemos, né, auxiliar junto, né, com vocês que têm o domínio, né, da ferramenta, né, do RP aí, essa transição, dando uma visão, né, eu diria de 360 graus, né, da onde está, aonde queremos chegar. Isso facilita vocês. Estamos aí para ajudar as pessoas, né, nessa transição da reforma tributária, onde podemos, né, não só ajudar, mas como criar novos processos aí, porque os lançamentos contábeis, como o lançamento de recebimentos, de vendas, vão ter toda a alteração nas LPs, tá? Isso é a nossa especialidade profunda. Eu sou formado em contabilidade, né? Então a gente pode ajudar em todos os aspectos aí, junto com vocês, completando uma visão 360 graus. André, algum destaque aí para a gente?
Se é formado em contabilidade, ainda bem, porque eu sou formado em física. Bom, Mauro, muito bem destacado. O que eu gostaria de só salientar, que é uma coisa importante, nós, como homologados TOTVS, temos acesso a todas as ferramentas, a tudo que está acontecendo nos bastidores. Então, a gente pode apoiar enquanto progresso do projeto, né? Nós podemos apoiar em todos os momentos desse início atual, nessa fase de teste, até a fase mais complexa dessa transição, que vai envolver essa convivência mais complexa de todos os impostos, né? Então, eu acredito que com a nossa expertise unida, a gente pode dar esse suporte 360 e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas, os clientes que têm customizações fiquem mais tranquilos, porque nós temos essa capacidade de entender o que eles têm de personalização e fazer a mudança preservando aquilo que é essencial para eles dentro desse sistema. Perfeito, tá? Agora nós vamos dar uma brecha aí, né, para as perguntas aí, dúvidas, né, que a gente está tendo, né? Eu acho que quando a gente explora alguma coisa nova, sempre surge dúvida, né? Então eu aproveito aqui as especialistas fiscal, né, um contábil, a gente começar a sanar e tentar ajudar já desde agora suprir essas necessidades aí. Tá aberto aí para as perguntas, né? Fique à vontade, que nós estamos aqui para responder. A primeira pergunta aqui, da Eduarda. Se a minha empresa tiver customizações fiscais ou rotinas próprias, como isso impacta o uso do configurador de tributos? Para o configurador de tributos, isso não vai ter um impacto que eu vou criar uma regra e o sistema não vai conseguir ler. Isso não, porque a primeira validação que o sistema faz, acima de tudo, é o configurador de tributos. Então, primeiro ele vai validar: existe essa regra para esse imposto dentro do configurador de tributos? Sim, existe. Se existir qualquer customização, ele passa por cima de todas elas e assume o que está no configurador de tributos. E ele leu, foi buscar no configurador, não existe nenhuma regra cadastrada no configurador. A segunda validação: existe uma customização? Sim, existe. Então, ele pega a customização que existe dentro do sistema. Se não existir uma customização específica, aí a terceira validação dele é para a TES inteligente e a TES. Então, não vai existir nenhum problema. Se tiver customização, ele acaba substituindo. Calma. A próxima pergunta: como fica a utilização do TES inteligente depois do configurador de tributos? A TES inteligente ela ainda é muito importante para o configurador, porque se a empresa tem, ela não vai perder esse trabalho, porque, afinal de contas, você talvez esteja ainda nessa transição de um imposto para outro. Então, a TES inteligente ela vai trazer qual é a TES correta que precisa ser utilizada, que ainda vai estar amarrada à parte financeira, a parte financeira, parte do estoque. Então, isso ainda é muito importante. Isso está amarrado dentro da operação, no perfil de operação que eu mostrei lá do CFOP. Lá dentro tem uma aba específica para TES inteligente. Isso vai valer tanto para a saída quanto para a entrada, se a empresa tiver a TES inteligente. O configurador vai permitir calcular cenários mistos durante o período da transição entre os impostos atuais e o IBS e CBS? Sim, ele vai permitir, porque como você vai estar passando por uma transição, então, eu tenho o IBS e o CBS, então ele vai trazer do configurador, que é o que você já tem. Os demais impostos ainda estão dentro da TES, ele vai trazer a informação da TES. Isso você vai conseguir controlar pelo código, para você saber, até mesmo para você validar a operação que você está fazendo. Se você criar o código lá com o IBS, CBS, ICMS, você tem o seu código específico, como o Proteus também tem os códigos específicos padrões que você já vê em outras notas fiscais. Então, você vai conseguir ter os dois módulos. Eu só passei o ICMS de uma filial, porque às vezes a empresa tem várias filiais.
Então, aquela filial específica vai trazer só o imposto que você cadastrou e os demais ela busca da TES. Ela faz aquela validação que eu comentei anteriormente. Última pergunta. Com a chegada do configurador de tributos, a TES continuará existindo no Proteus? Sim, é uma das coisas que até o André comentou inicialmente. A TES ela continua existindo ainda ao longo até da próxima virada de versão, só que alguns campos possivelmente já vão saindo de cena. A parte do que se trata de tributação vai ser toda dentro do configurador de tributos. Enquanto você está dentro até a versão 24.10, ainda permanece os campos da TES. Não vão tirar de dentro da versão 24.10 o campo de Credita, ICMS, PIS e COFINS. Eles ainda se mantêm lá dentro. Daí, para as próximas versões, vamos vendo quais vão ser os próximos passos da TOTUS para quais campos ela vai eliminando. Mas isso, com certeza, vai ser de forma gradativa, até todo mundo estar adequado ao configurador de tributos. Bom, tiver mais alguma dúvida, fiquem à vontade, né? Nós vamos encerrando aqui esse webinar. Vamos ter os próximos capítulos, obviamente, porque a reforma tributária somente está começando agora, né? E cada a medida provisória que sai tem um aspecto muito fundamental dentro do RP e nós vamos trazer sempre isso para vocês, tá? Mudança de campo, mudança de layout, acontece várias mudanças quando a gente tem uma medida provisória da atualização da lei tributária. Gente, muito obrigado. André, muito prazer estar com você. Dai, muito prazer estar com você. Tá? E obrigado, Dai. Vamos continuar aqui. Estamos aqui todos unidos aqui para atendê-los melhor. Pelo menos até 2033. Sem dúvida. Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Obrigado pela dedicação, Mauro. Obrigado pela dedicação, Dai. Obrigado aqui às nossas queridas. Como a gente fala, o que está nos bastidores, né? As pessoas que estão nos bastidores. A Ana, o Abel. Obrigado a vocês e podem contar com a gente.